Irmãos, vamos falar da palavra de Deus? Alguma vez você já se escandalizou com uma passagem bíblica? Algo que não pareceu vir de um Deus que dizem ser amoroso? Pois é sobre isso que falaremos hoje. Primeiramente, para entender Deus é preciso limpar a sua mente de muita coisa que possivelmente te ensinaram. Uma das coisas mais importantes nessa caminhada que você deve colocar claro na sua cabeça é que Deus é realmente amoroso. E você não deve pensar nisso porque tem medo de ir para o inferno, mas porque é verdade. Até porque Deus não manda ninguém para o inferno, é a nossa própria vontade que nos leva até lá. E isso certamente é porque compreendemos mal as placas de sinalização que Deus coloca pelo caminho. Assim, hoje, vamos tentar ensinar a ler com cuidado uma dessas placas. Vamos estudar Mateus 10, 34 a 42. Vejamos. Jesus disse: Não pensem que vim trazer paz à terra, mas eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. À primeira vista, podemos entender que estamos diante de uma guerra santa e que quem não é cristão é nosso inimigo. Mas não é isso. Entenda, quando estudando a Bíblia, devemos ter o cuidado de ler o texto, mas compreender o contexto em que está inserido. Ou seja, não veja apenas o que está escrito e entenda a razão do porquê está escrito. Como não se trata de uma passagem fácil de entender, vamos começar de modo simples, versículo por versículo. Primeiramente, vamos ver o contexto. Temos que lembrar que Jesus havia mandado seus discípulos para pregar a mensagem de Deus, no versos 5 a 8. Quando os enviou, ele disse que em um lugar ou outro, algumas pessoas não receberiam sua mensagem e eles seriam perseguidos. Versos 14 e 15. Depois o mestre diz que as elites religiosas também os perseguiriam. Por fim, muitos da sua própria família os perseguiriam. Verso 21. O mestre explicou que essa rejeição seria causada pela mensagem de Cristo. Ou seja, Jesus não está dizendo que devemos ser inimigos dos nossos parentes e amigos, mas que eles poderiam nos considerar inimigos. Por isso que no verso 34, Jesus usa a palavra espada. Entenda, quando Jesus usa essa palavra, não está dizendo que o cristão vai empunhar uma arma e que com ela vai matar todos os inimigos de Deus. De forma nenhuma. Jesus, na verdade, está usando uma metáfora para nos dizer que a sua palavra é como uma espada, porque a espada separa as coisas. Ele mesmo disse no verso 35 e 36, pois vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre sua nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Entendeu? Em resumo, a pregação da palavra de Cristo irá fazer com que os seguidores sejam excluídos e separados tanto da sociedade quanto dentro da sua própria casa. Logicamente que no mundo religioso essa divisão sempre foi vista, e em muitos casos estimulada, mas não é essa a vontade do Mestre. Por isso, ele nos ensina a tratar bem os nossos inimigos. Mateus 5,44 diz, eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso foi bem compreendido por seus discípulos. Veja o que Paulo falou em Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, todos somos filhos de Deus, cristãos ou não. Todos fomos escolhidos antes do nosso nascimento para sermos salvos por Jesus. Logicamente que podemos nos perder e escolher outros caminhos, mas isso não quer dizer que Deus nos considere inimigos dele. Isso somente estimula a Deus a enviar mais e mais discípulos para pregar a sua palavra, justamente porque Deus não nos fez para o inferno. Veja o que Deus disse ao profeta Ezequiel no capítulo 33, 11, quando o povo estava totalmente perdido e era esperado que Deus punisse a todos. Então Deus disse, não tenho prazer na morte do pecador. Eu sinto prazer quando o pecador abandona o seu mau caminho e vive. Ou seja, na passagem que estamos estudando, Jesus alerta que sempre haverá quem discorde de você quando for pregar. Haverá quem vai te odiar, te difamar e até te atacar. E muitas das vezes vai dizer que é em nome de Deus. Mas não se engane, não é. O verdadeiro servo de Deus é sempre amor, paz e paciência.
E deve sempre ter em mente que Deus é como o pai da parábola do filho pródigo, que ficava dia e noite esperando no alto do morro, olhando ao longe, sempre esperando os filhos voltarem para casa, não importando quanto mal fizeram e nem quanto odiaram uns aos outros. Ou seja, Deus quer que a nossa vida seja plena na paz de Cristo.